Então vamos com a nossa quarta e última rodada da ML semana. A partida valendo premiação, né? O Pedro Nuno contra o Felipe Nício. Vou deixar aqui tudo prontinho pra gente. Pra gente acompanhar esse jogo, que promete ser muito bom, né? O BR Animator versus o Beans do Pedro, né? É uma lista bem própria no jeito que ele a gente já viu algumas partidas dessa lista. Então, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento. Só deixa eu arrumar os placares, né? Importante. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento enquanto o Pedro tá muligando essa partida. E é bem interessante essa lista que o Mício tá jogando, né? Porque o B ele tá cada vez menos Reanimator. Ele tem, né, os aspectos de Reanimator, mas ele tá perdendo. Porque tá meio que perdendo as vantagens de você reanimar. É claro, você tem alguns games e tal, etc. Tudo isso faz muita diferença. Ah, mas tá perdendo, né, esses aspectos, né? Teve Troll banido, teve Griff banido, já teve muita coisa banida. Griff, sapo e Troll. As criaturas aparentemente são um problema. Mas o grande ponto, né, e a Wizards bateu muito nessa tecla quando ela foi justificar os bans, é que ela quer que o arquétipo Reanimator continue existindo, mas não seja esse o B, né, que consegue jogar, né, em mais de uma linha. E existe o B-Tempo e existe o Reanimator. Dois, ela meio que vê um problema, né? Esse arquétipo que dominou o Legacy por bastante tempo ainda é um arquétipo muito forte. E o Mício. Então abre aqui com Ponder, quanto que o Pedro vai reciclar sua carta aqui. Lembrando, né, nessa MLL, o Mício, ele já tem vaga para a grande final, então, né, não tá mais tão preocupado com o ranking, sim com premiação. Então essa vitória é bem interessante para ele. Ele vai dar brainstorm aqui para tentar fugir desse capturar pensamento. Eu estava falando mais cedo, né, sobre, né, a importância, né, os desafios de jogar com um brainstorm, e esse é um dos modos mais interessantes dele. Tomar um descarte, você muda, por assim dizer, a sua mão, e aí o capturar pensamento não vê exatamente o que poderia ver. Pedro pensando bastante. Tem Murderous Cut, tem 2 Fatal Pushes. Realmente não é uma mão muito animadora pro lado do Felipe. Assim, não é uma mão extremamente redundante. Né? O que faz principalmente ele pensar no que tem no topo do deck do Pedro. Tira o Fatal Push. Faz sua criatura, ela já vai morrer. Faz agora a sua criatura, o Pedro. Tá? Então faz uma Tamio. Ele pensando aqui, né? Teve a sua Tamil respondida, sabe que tem mais uma remoção na mão do Pedro, sabe que tem uma carta ali no topo do deck do Pedro que o Pedro sabe. Então existe um mundo, inclusive, que o Pedro estoura Fetch, tira essa carta. Existe um mundo que ele quer essa carta, né? Especialmente se for mais uma ação proativa. Faz novamente sua carta, deve ser o Tatamil. E paz. Quer ficar com as manas ali abertas. Eu desconfio que seja que tenha um bom master na mão do Felipe. Pedro embaralhou o topo, lembrando que o Pedro
faz, santuário, depois consegue trazer uma remoção de volta, então é como se ele tivesse praticamente 2 remoções prontas para esse jogo. Então o que ele for desenvolver a partir de agora, pode ser bem importante. Porque, assim, se ele tem mais a ações proativas, tá vendo ali o que que ele quer exatamente, né, tem que ter pra ele, mas não vai, ou vai pegar. Pensa bastante aqui, porque também pensou: "Pô, vou pegar BG", então o santuário não vai pegar nada, mas vai setando a sua mana. Bater, fazer a sua pista, vai comprar a carta já, realmente abriu mão da vantagem do usuário, tá determinando ali em qual etapa que ele tá fazendo isso. Se é antes de desvirar, ele tá fazendo no e aí o Miss pode pensar aqui um pouco sobre. Vai dar Daisy. Então é isso. Daisy salva essa Tamil, tá agora com a sua Tamil livre. Talvez o Miss até, né, ele tenha a oportunidade aqui de flipar a Tamil antes da do Pedro. O brainstorm, exatamente. Então Tamil vai flipar agora. Puxa dos pro topo, Tamil flipou. Vai subir. Mas fica, né, um pouquinho na frente nessa briga de Tamils. E quem estourar Tamil primeiro, obviamente, tem uma vantagem de faz Bowmaster proativamente. Talvez já tivesse até no fim do outro turno, mas agora tem Orcish Bowmaster aqui, então se o Pedro tentar fazer Brainstorm, Satamil vai ser fuzilada. Acha o Wasteland, destrói a fonte azul que o Felipe tem. Zekut. Thunder. Então, conseguiu pelo menos não dar um trig pro Bowmaster aqui. Bate, fez o tesouro. Tá atrás na briga de Tamils, mas, né, o Felipe não tem essa fonte azul, que não durou muito tempo. Ah, ainda tem alguma coisa acontecendo. Não sei se o Felipe vai querer voltar alguma coisa do cemitério já. Não, vai subir a Tamil, então tá indo para aquele caminho que tá. E passa aberto. Desvira, né? Ele tem a Tamil dele como de Card Advantage. Vai comprar já? Não, vai fazer Bings. Ok. Então já fica bem perto de flipar essa Tamil. Trigger na pilha. E bateu Tamil. Vai para colocar o seu terceiro draw no turno, Pedro. Não sei se o Felipe vai responder ou não. Vai pagar um de vida.
E é isso, flipou. E aí vai dar bounce. Spell Pierce. Não protege. Batalha de Tamils. Felipe usando a rara habilidade da Wei. Mas tá sendo bem importante aqui pra ele, né? Quebrar spell e tal. Tá indo pra estourar essa Tamil, viu? Queria falar nada, não. Ó, tira as fontes verdes do Pedro. E vai ficar meio que o jogo controlado nesse sentido, né? Tira as fontes verdes, o Pedro não consegue fazer comando murcha-flor. Pronto, achou pelo menos uma fetch, né? Então consegue desenvolver o jogo a partir daqui, né? Se tiver comando, consegue destruir a Tamil. Binks. Tem Binks, estoura ali pra comprar carta. Tem uma Force of Will na mão. Eu acho que é outra Tamil na mão também. Né? Mas tá bem tarde, né? Porque agora o Felipe vai comprar metade do deck. E assim, metade do deck é muita coisa. Vai contar, né? Aquela coisa, em vez de você contar o deck e ver qual é a metade, você conta o que já foi jogado, subtrai, e aí conta o que você tem de deck. Vai comprar um mundo de cartas. É bem difícil trocar recurso nessas horas. Porque tudo que a gente fala de inevitabilidade do Beans, tal, etc. Viano, pior que eu não reparei. Realmente não reparei. Então, toda a inevitabilidade que a gente fala agora foi embora, né? Você não briga contra isso. Fez o Wasteland. Batalha de Tamils. Destrói outra fonte do Pedro. Comando Murcha-Flor. Não tem mais a mana. Tamil já fez o que tinha que fazer. Então é isso. G1 1-0 pro Míssil. Né? Um jogo bastante, né, grande, por assim dizer. E vitória do Felipe Míssil nesse primeiro game. Falando um pouco das listas, né? Então, na lista do Pedro ele tem Battle Goif. Sim, eu não morro de amores de Battle Match. Mas eu entendo o valor dele, né? Uma carta que tem valor sozinho. Carpet of Flowers pode ser legal para você aumentar, né? Você ganha um tempo advantage a partir dessa carta. Collector Wolf não é para cá. Consecutive Memory não. Crime Punishment. Deixa eu lembrar qual carta que é. Crime Punishment.
Ah, tá, o que destrói coisa e pega encantamento e pra cá não. Não necessariamente. Endurance pode ser legal, Force of Vigor, hã, um Siege, né, um Glacierwood Siege, Harbinger of the Seas não, Hydroblast, Nihil Spellbomb pode ser legal, Patience Deed, depende de muito como você acha que o jogo vai vir do outro lado. Toxic Deluge também vai depender muito. Eagle e Comando Witherbloom. Esse é bom sim. Esse é muito bom. Tem umas techs interessantes nessa lista do Pedro. Pelo lado do míssil, ele tem os Battle Glyphs, então ele pode trazer, né, para porque o míssil ele pode fazer uma mudança, né, tirar todo o plano Reanimator e vir muito mais para valor. Então ele traz Battle Glyph, ele pode trazer Dight Void Wall. Aí tem Consecutive Memory, que não é para cá, Fatal Push ele pode trazer, explosivos fabricados depende muito do lugar. Force of Negation, Ghost Vacuum, Edge de Shieldred, bem interessante de trazer. Hit the Sheriff, ele pode. Então ele pode transformar bastante, jogar muito mais para valor, tirar Arconte, tirar Tracha, tirar Reanimate, tirar Animate Dead até, e jogar mais para valor, diminuir Force of e tal. Tudo isso você pode fazer. Bom, vamos ver como é que vai ser tipo, o nosso G2. No geral, eu espero os dois decks ainda, tipo, focando mais ainda nas interações. A gente. Não, assim, isso porque esse era o jogo para ter free game, por assim dizer, sabe? Então, tipo, míssil, achar reanimar alguma coisa muito rápida e tal. Não aconteceu. Então, eu não espero em nenhum momento que se repita algo desse processo. Agora eu espero só jogo grind mesmo. E é isso, e é isso, e é isso. Então vamos de G2 com o Pedro na play. Né? Então o Pedro, pelo jeito que pôr, o míssil vai muligar. Embaralhado e tal, etc. Aparentemente o míssil vai equipar. Você está vendo qual carta que vai embora. E Mana Ponder. Um delírio não é difícil de ativar no Legacy, não. Mas acho que você tá falando de um que é 2 manas, né? Isso pode ser um pouco mais chato. Tô aqui resolvendo o seu Ponder. Ah, tô ligado, mas. Porque ele é feitiço, é 2 manas. Os decks que gostariam de usar ele têm algumas opções muito boas, normalmente. Mas não, não é difícil atingir delírio no. Isso não. É bem fácil. Fazer Fetch passar. Brainstorming. Pedro vai preparando o jogo.
lembrando, né, no geral, é pro Pedro ter inevitabilidade, né, o que a gente vê é bizarrice, que é quando uma Tamil consegue estourar e aí você não tem como brigar contra ela. Mas no geral a inevitabilidade é do Biggs. Cara, a questão do Reanimator é assim, eh, o o Reanimator tem algumas variações, como ele e normalmente isso tem a ver com o plano dele. Quando a gente fala de Mono Black Reanimator, de Rakdos Reanimator, a gente tá falando de um deck que é um Reanimator mesmo, como é a estratégia clássica do deck. Você joga pra isso, pra reanimar coisas, etc. Agora, quando a gente fala de UB, a gente tá falando de um deck que tomou vários bans, porque ele consegue jogar diferente do só Reanimator. Ele tem mais planos dentro dele. Pós-side ele consegue jogar como tempo, ele consegue jogar às vezes como mid-range. Então o grande problema e é a grande discussão em cima desse deck é que a Wizards não quer que ele fique variando tanto de plano. Então, que nem você fala, eu acho o Mono Black melhor. A gente tá falando de puro Reanimator. No B, a gente não tá falando de puro Reanimator. A gente tá falando de um deck que tem cartas de Reanimator, mas que joga outros jogos se for preciso. Vulgo jogar bem contra hate. Então é muito mais difícil de parar. Sabe? A discussão é meio essa. Né? Então a gente tinha o Scaminator, que aí você, né, reanimava grife e tal, e quebrava a mão do seu oponente para daí você reanimar coisas. Aí depois a gente teve o Psycho Frog, que daí você tinha um plano B extremamente sólido. E depois o Troll, né, que também, além de ser um reanimator, buscava um terreno, tal. Então tudo isso entra nessa discussão, que nem o que o Felipe tá fazendo agora, né, que ele tá dando em tombe, procurando por peças e tal, isso é um plano reanimator. Mas o ponto é como esse deck joga quando ele não tá fazendo isso, que foi o que a gente viu no G1. Em nenhum momento ele pensou em jogar reanimator. Tá? E esse que seria o grande problema, segundo a Wizards, né? Ela fala, a carta Reanimate faz parte do formato, a gente quer essa carta. A gente quer o Reanimator jogando. A gente não quer esse deck que é extremamente resiliente e é difícil de parar, né? O Reanimator clássico é muito mais um canhão de... Então, pô, como é que ele joga? Ele joga tendo vários descartes e tal. E até se ele jogasse o B só para counters, o ponto é o plano B. É tipo, Black você tem que acelerar, você tenta quebrar a mão do seu oponente e tal. Quando a gente fala de Reanimator tradicional, você tem planos ainda, só que é um deck muito mais linear, né? E é um dos definidores do formato, por assim dizer, do que é Legacy, né? Pessoas pensam nesse deck. Mas quando a gente tá falando desse B que o Míssel tá jogando, e que é esse deck que vem, tipo, há mais de um ano existindo nessa fórmula, é um deck que pode jogar sem tocar o cemitério. Isso, de acordo com a Wizards, isso é um problema. Enquanto isso, Force of Will. Isso, exato. Esse anjo que você tá falando, esse tipo de Reanimator, é o Reanimator clássico.
que faz Griselbrand, que faz esse ano, que faz Inkwell, sabe? Que faz Sire. Esse é o Reanimator clássico. Isso, faz Iona, exatamente. Obrigado, Romário. Esse é o clássico. A Wizards fala que esse Reanimator ela gosta muito. Ela fala que a carta Reanimate é definidora do formato. O que ela não quer? Esse deck que muda o plano de várias maneiras e tal. Se ela vê um problema. Aí, ó. Tinha perguntado de Carpet of Flowers mais cedo? Carpet of Flowers aparece agora. Aí vai tentar ir para a segunda principal e fazer Battleground. Então vai para essa carta, né, com mais valor. Destrói o terreno. E vai. Ele pensando bastante aqui como é que ele vai jogar. Brainstorm, né, flutuou uma mana. Não, não é isso. O ponto dela é assim. Eu quero que vocês reanimem, mas eu não quero um deck que cara, é muito difícil de bater um deck que tem muitas linhas. Que ele é injusto G1 e no G2 e no G3 ele ignora completamente alguns rates e tal. É difícil bater esse padrão de jogo. Então ela quer um padrão de jogo que seja mais fácil de combater. E vai tentar reanimar. Que atracha pro game. Sabe, é esse que é o ponto. Porque se você vier para grindar esse UB, ele pode ganhar reanimando. E se você for o rate de cemitério, ele pode ganhar grindando você. Então é esse jogo que ela tem um problema. Eu entendo o ponto. E land essa no lado do Reanimator são playtests de reserva de list. Né, esses torneios da Monte, eles sempre usam as diretrizes da Wizards para playtests de reserva de list, incluído não serem sancionados. E tem N regras e tal, que você inclusive encontra no Instagram da Monte. Mas é isso, tem uma tracha agora na mesa. Aí, o ponto que a Wizards levanta é isso, tipo, pô, se fosse um Reanimator normal, o Pedro tinha que subir peças contra o combo, então counter, rate de Graves, etc. Ah, vou tentar grindar meu oponente. Perde pro Reanimator. Ah, não, né, vou só hatear. Vai tomar, tipo, um Battle Goyf, vai tomar um Doubt. E aí você vai perder um jogo que você subiu cartas contra, tipo, você subiu rate de Grave contra um deck mid-range. Então esse que é o problema que a Wizards vê. E Dali Ponder. Cara, a Tracha é um bicho gigantesco. Ela é muito difícil aí se alma. Tinha Daisy e tal. Ela falou, não tem como ganhar. Então é isso. Vitória do Felipe Míssil.